Boa noite, Sextou com Kardec. Estamos aqui hoje para mais um Sextou especial. Vocês já devem ter visto que hoje o nosso tema está bem bacana. Hoje nós teremos duas convidadas, o bate-papo vai ser muito legal. Hoje nós temos a Luz Divina e a Beth Gaebler, e vamos falar a respeito de como alcançar a felicidade. Vocês sabem, vocês são felizes? Tá tudo bem, tá tudo ok, feliz 100%. Então, se não alcançaram ainda, estão buscando o pacote aí, hoje nós vamos falar a respeito disso. Antes, como sempre, vou dar os meus super e queridos recados para vocês. Vamos falar rapidinho aqui da nossa campanha, das nossas cestas básicas. Essa campanha, ela para o ano todo, ela é eterna, né? A gente sabe que tem muita gente que precisa. Então, nós estamos aí sempre na busca, né, do auxílio, né, do público para poder tá levando para frente o auxílio a tantas famílias que nós atendemos. Como vocês já devem ter visto na abertura das várias palestras que nós fazemos, a gente sempre coloca um vídeo no início, então nós atendemos várias comunidades, nós atendemos algumas associações, né, até casas de repouso. Então, sempre que a irmã Ângela está em condições, né, de estar com material para poder atender essas famílias, a gente amplia um pouco mais esse trabalho. Aqui tá mostrando aqui a data dos plantões de doação. Então, nós temos o pessoal que fica lá, né, no Irmã Ângela de plantão para receber. A data aqui eu não atualizei, né? Então eu preciso atualizar, aqui está marcando segunda, mas no caso agora são as quintas e sábados. As quintas, no período da manhã, das 9h30 às 10h30, até umas 11 horas tem alguém lá. E depois no horário da tarde, da 1 às 5 com a Marli, que ela fica no brechó, que o brechó fica aberto nesse horário na quinta-feira, e aí ela recebe doações também. E nos sábados, das 11h30 ao meio-dia e meio. Então fica aí a dica, se vocês quiserem participar dessa campanha, assim como de todas as campanhas que nós fazemos, né? Se você não tem condições de doar uma cesta básica, normal, tranquilo. Se você quisesse falar assim, putz, mas eu gostaria de, né? Poxa, eu gostaria de colaborar com isso. Pode colaborar com um item avulso. Leva uma lata de óleo, leva um pacote de farinha, leva. Bom, sal não, né? Que a gente sabe, né? Que sal é tranquilo, sal sempre vem, né? Mas um feijão, né? O macarrão, qualquer coisa que esteja dentro da tua condição. Papel higiênico, sabonete, pasta de dente, absorvente. Todos esses itens fazem parte da cesta que nós montamos. Bandeja de ovos também, leite. Então, fica aí o aviso da nossa campanha. Agora eu vou mudar para a nossa campanha de Natal.
né, nossas sacolas de Natal, nossa campanha Sacolinhas de Natal 2022. Essas sacolas são as sacolas que nós montamos para as crianças das comunidades que nós atendemos. Então, nós temos 3 comunidades, que seria a comunidade do Baracela, a comunidade do Sol Nascente e algumas crianças da comunidade do Heliópolis. Então, nós montamos as sacolas com esses itens, roupas, sapatos, kit de higiene e um brinquedo. E no caso, o que mais o seu coração desejar dar. Às vezes você fala assim, ah, poxa, a criança está aqui, né? Eu gostaria de dar mais alguma coisinha, fica à vontade, né? A sacolinha está aberta para receber. As sacolas também vocês têm a possibilidade de fazer, por exemplo, às vezes você pode dividir com mais alguém, poxa, vai ficar um pouco pesado. Então, divide com 2, com 3 amigos, fala, ó, fulano, você compra aqui, você compra aqui, você compra aqui, a gente monta uma sacolinha e dá para uma criança. Quer dizer, as possibilidades são várias, né? Então a gente está aberto, né, a essas possibilidades para a gente poder atender essas crianças. E também, às vezes, você fala assim, ah, eu não tenho condições de ir aí buscar a sacolinha, porque nós temos a sacolinha com as informações da criança, com o número de roupa, número de sapato, né? Então, aí você pode pedir por WhatsApp. Eu vou colocar aqui o WhatsApp da Sônia e da Lúcia. Aqui ficou meio cortadinho, mas dá para entender, ó. Tem o da Lúcia, que é o 11 98259 3237, ou falar com a Sônia, 11 99996 9909. Então, tem esses 2 telefones que você pode entrar em contato e falar, Lúcia, Sônia, queria pegar umas sacolinhas, pode mandar uma foto para mim, né, dos itens da criança, aí elas mandam, vão anotar teu nome lá direitinho, aí até 25 de novembro teria que estar entregando essa sacolinha montada, aí nós fazemos lá, né, toda a organização para que elas possam ser levadas no dia da festa de Natal. Então, temos estas campanhas e agora eu vou falar a respeito dos trabalhos. Opa, deixa eu vir para cá. Trabalho espiritual na casa. Então, nós voltamos, né, a toda com os trabalhos espirituais. Algumas palestras nossas já estão sendo feitas a partir da casa. Alguns palestrantes continuam online, porque alguns moram mais longe, né, moram às vezes até fora de São Paulo. Nós temos um pessoal bacana, né, que se dispõe a participar conosco, então eles continuam participando online. Quando é online, a gente transmite para casa. Quando é presencial, a gente transmite lá da casa para o online, para vocês assistirem no canal. Então, os atendimentos na casa, o tratamento espiritual, temos as segundas, no horário da tarde, à 1h30, no horário da noite, a partir das 7h30, tratamento de saúde na quinta-feira, a partir das 7h30, e palestra com vibração para o lar e passe no domingo, às 9h30 da manhã. Às 9 horas da manhã, a partir das 8h30, a casa já está aberta. E neste domingo, nós vamos ter a nossa querida Elda Petrin. Vai vir falar conosco a respeito de Evangelho no Lar. A Elda é um amor, uma querida, já fez um sextou aqui conosco. E com certeza quem vier participar vai gostar muito da palestra dela nesse domingo. E na segunda-feira, né, encerrando as palestras do mês de aniversário, do mês de agosto, que é o aniversário da casa, nós teremos o Luiz Menezes. E o Luiz Menezes vai falar aqui, deixa eu abrir aqui a minha tabelinha, e o Luiz Menezes vai falar sobre disciplina da vontade. Então, quem já conhece o Luiz, que também faz o Evangelho conosco na terça-feira, né, o Evangelho Online, então já sabe que vai ter uma palestra bem especial aqui, né? Então vamos lá, hoje nós temos aqui, já está o Eros aqui assistindo conosco, Vivian, a Suzana. Oi, Suzana, boa noite a todos vocês. Então vamos lá, já falei bastante, deixa eu colocar meu bannerzinho bonitinho e vamos trazer as nossas meninas. Boa noite, Luz. Boa noite, Beth. Tudo bom? Noite! Sejam Boa noite. bem-vindas. Sejam bem-vindas ao Obrigada. nosso Sextou com Kardec. Mais tarde o Gratidão. Luan vai estar aparecendo aí para fazer uma dobradinha conosco.
Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre como alcançar a felicidade. É fácil? É Cris, difícil? deixa eu falar uma coisa. Diga. Você tem o caminho das pedras para dar para a gente? Porque a gente vai conversar. Mas e o caminho das pedras para encontrar essa resposta? Meu Deus do céu, não tenho? Quer dizer, né? Aí é que tá, né? Também vai muito do reconhecimento de cada um, né? A respeito de como a felicidade pode funcionar na própria vida. Mas a gente está se esforçando aí, né? Estamos buscando. Então vamos falar. Vocês querem dar uma introdução antes, falar alguma coisa? Como você falou, não tem caminho das pedras, né? Não tem. Não tem? Ou será que tem? Ou será que tem? Então Vamos deixar essa pergunta para vamos ver lá. se lá no final do nosso encontro, né, Beth? A gente vai pondo as pedrinhas no meio do caminho. Isso aí. E lá no final a gente olha para a nossa mão e fala assim: nossa, o que eu tenho aqui? O que eu faço com isso? Exatamente. Vamos orientar as pessoas a pegarem um bloquinho, vamos anotar qual o caminho da felicidade aqui, né? Como nós vamos alcançar a felicidade. Então vamos lá, meninas. Hoje nós estamos fazendo aqui essa dobradinha especial, né? Primeira dobradinha aqui do nosso sexto. Então vou começar com a primeira pergunta. Com certeza, espero, né, que as pessoas tenham dúvidas aí para trazer para vocês, né? Algumas questões aí que a gente possa, porque sempre tem alguém que tem alguma dúvida em especial a respeito. Se tiver dúvida, a Beth responde. Ah, então tá bom. A Beth tá aqui. A gente erra os lados aqui. Então vamos lá, meninas. Então me digam, Luz, então eu vou começar perguntando para você. Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Essa afirmação nos ajuda a encontrar? Bom, vamos pôr a conversa na seriedade um tiquinho. Vamos lá. Se a gente for buscar as informações no Evangelho, porque a nossa referência de estudo são as obras básicas, né? Sim. E temos muitas outras referências baseando nessa linha. O nosso querido Chico tem uma coleção enorme de livros que podem nos ajudar. Sim. Mas se a gente pegar no Evangelho, nós temos a seguinte afirmação. Nos ensina que a felicidade verdadeira é uma conquista do espírito, pois que todos nós fomos criados para a felicidade eterna. Tudo o que necessitamos para sermos felizes está em nossos corações. Então, acho que aqui a gente já tem a primeira pedrinha para a gente colocar aí nesse caminho. Coraçãozinho. Isso, por quê? Se nós somos espíritos eternos, que já vivemos trocentas mil encarnações e que nos tornamos o que somos hoje, como aprendemos, onde que estão as leis morais, onde que estão os ensinamentos de Jesus? Na nossa consciência. Então, esse questionamento dessa afirmação, que não existe um caminho para a felicidade, porque cada um de nós construiu a sua história, tem o seu aprendizagem, o seu aprendizado. E aí vem o final dessa afirmação, que eu entendo que é a resposta. A felicidade é o caminho, ou seja, a escolha que a gente faz. Porque esse tal de livre-arbítrio, né, que muitas vezes a gente fala, será que eu quero? Porque está ligado à responsabilidade, né? Sim, e eu estou querendo tirar férias, eu estou querendo... Não, vou terceirizar. Mas não é assim que funciona, né? Sim. Então, essa finalização dessa frase, a felicidade é o caminho, ou seja, qual foi a escolha que eu fiz? Uhum. Mas ainda que a gente tenha uma escolha de vida, de experiências, a gente ainda pode né, trabalhar essa questão, né? O tempo todo. O tempo todo. Porque muitas pessoas entendem que foi Deus que quis. Sim.
Como é que é aquela filme? Eu nasci assim, vou morrer Eu assim. nasci assim, eu cresci assim, você Não, sempre assim. não é bem assim. Não é bem assim. Ou seja, com o conhecimento, por isso a necessidade do estudar. Essa proposta da casa e de muitos outros segmentos, eu particularmente, eu não questiono o segmento religioso que a pessoa escolhe, mas eu acredito que nós temos que buscar uma religiosidade que alimente o nosso espírito para que eu me torne uma pessoa melhor, para que eu saiba buscar informações. Por isso a necessidade do estudo. Essa brincadeira que vocês criaram aqui no Sextou, ela é uma brincadeira séria, porque nos faz buscar conhecimento sobre eu sou espírito, eu já reencarnei, tudo que eu sei hoje é só dessa encarnação, o que eu faço tem consequências. Então, tem a ver com isso. O caminho que eu escolhi lá atrás, em função do meu dia a dia, o que eu vou aprendendo, o que eu vou fazendo, percebendo as consequências, a lei divina vai nos mostrando que, pensa, olha para você. A Beth que é boa para abordar essa parte da psicologia, porque eu tenho que olhar para mim, não para as minhas rugas tal, mas olhar lá dentro, porque é importante, né? Não, cabelinho branco que tá aparecendo. É charme, é Quase charme. que eu não venho, quase que eu não venho pro Sextou hoje. Falei, meu cabelo tá branco, gente. Virou moda, virou moda. Vou dando meu jeito. Então vamos lá. Então vamos para a Ah, segunda. Vamos para a segunda? Você tem mais alguma não, consideração? eu queria, já que a gente está brincando tanto, essa Aham. frase diz assim: não existe um caminho para a felicidade. Ontem a gente foi num compromisso que a gente nunca tinha ido. E a gente usou o Waze. Uhum. E daí o Waze nos colocou num caminho, numas quebradas. Ai, meu Ainda Deus. bem que foi durante o dia. Hum. Então, eu falei para o Carlos, eita, isso aí acho que tem a ver com a palestra, a conversa que nós vamos ter amanhã, porque o Waze estava nos mostrando o caminho, e dava lá, você chegou no seu destino. O duro Uhum. quando você põe o endereço você vai num velório e põe o Cemitério. endereço de um cemitério, né? Você chegou no seu destino. E vai Então, ser mesmo. o Waze nos colocou no caminho, Sim. só que naquela situação, em função do trânsito, ele nos desviou por caminhos mais difíceis. Sim. Daí fica a comparação, né? Será que a gente não faz isso na vida também? Às vezes buscando a felicidade, imaginando situações, esquecendo a nossa espiritualidade, um monte de coisas. E a gente pega um Waze que dá volta demais. Uhum. Não, mas é verdade. Eu já vi alguma coisa de meme que fala assim que enquanto você tá olhando pela janela, procurando a felicidade, ela tá batendo na porta, alguma coisa assim, não sei se eu tô trocando as bolas. Ou Mas então para de olhar pelo retrovisor e olha para frente, né? exatamente, também. É bem isso mesmo. Então vamos lá. Então, Beth, vamos vir agora com a sua abordagem, né? Então me diz, para sermos felizes, nós precisamos saber quem realmente somos. A imagem que nós temos de nós nem sempre condiz com a realidade. Como que nós sabemos quem nós realmente somos? A irmã Cidufo é um espírito que Adoro. escreve pelo médium Vanderlei Soares de Oliveira. Tem um livro fantástico chamado Mereça Ser Feliz, que ela diz para a gente ouvir as mensagens da nossa alma para saber qual é a proposta de Deus para o nosso destino, né? Quem somos. Só que há muitas interferências, tanto internas, né? Nossos medos, nossas inseguranças, os nossos traumas, a nossa própria ignorância, como a Luz Divina falou, né? A gente precisa estudar para se conhecer. E também interferências externas, então são as pressões sociais,
os condicionamentos, a mídia, tudo aquilo, né, que nos envolve. E não, tudo isso não nos deixa ouvir os recados do nosso coração. Por isso que é necessário escutar os nossos sentimentos para que a gente possa se conectar com o nosso verdadeiro eu, com a nossa essência divina, e aí então desenvolver o auto-amor, que é muito diferente de egoísmo, né? Auto-amor é cuidar-se, é cuidar da própria evolução espiritual. Então, escutar sentimentos, né, é a proposta da irmã Cidufo para a gente saber quem a gente é. É para cuidar de si e amar a si mesmo. E ela diz que escutar sentimentos é a arte de mergulhar na nossa vida profunda e descobrir o quê? Que todos temos um manancial de força, de beleza, né? Em potencialidade, esperando que trabalhemos em cima disso. No século XIX, século XX, vivia o William James, um famosíssimo filósofo, psicólogo americano, é considerado o pai da psicologia americana, e ele inclusive, por 2 décadas, fez estudos científicos sobre médiums famosos, estudou muito a mediunidade, a comunicação dos espíritos, mas ele também, né, psicólogo, trouxe essa questão do quem sou eu. E ele escreveu uma frase fantástica. O conceito sou o que penso, que isso vem lá de René Descartes, né? Século XVI, XVII, quando ele diz penso, logo existo. Então, essa ideia que se tinha nesses séculos passados, sou o que penso. Diz William James, mudou para sou o que tenho, sou o que possuo. Quem explica isso é Luigi Pirandello. Ele foi um escritor, um dramaturgo italiano também, né? Viveu o século XIX e XX. E ele explica que nessas últimas gerações, do século XIX, começo do século XX, houve um crescimento da influência dos negócios, gerando esse sentimento, eu sou o que possuo. Eu sou o que possuo, como você me quer? A gente quer vender a imagem, olha quantas selfies aí, né? Uhum. E nessa economia mercantilista, diz o Luigi Pirandello, o homem considera-se uma mercadoria. Olha o que ele escreve. Está dissociado de si mesmo. Essa é, né, o panorama geral da humanidade das últimas décadas. O homem está dissociado de si mesmo, como o vendedor de uma mercadoria está dissociado do que deseja vender. Então, o homem é, ao mesmo tempo, o administrador, o empregador, o vendedor e a mercadoria. Uma mercadoria que precisa conseguir o preço ótimo no mercado de personalidades. Então, a gente vê, né, o quanto essas influências externas e internas não permitem que saibamos quem realmente somos. É um trabalho de muito fôlego, de muito boa vontade. Não, sem dúvida, porque como você está falando, né, dessa questão das redes sociais, né, fazer o selfie, mostrar a felicidade. É engraçado que a felicidade é algo que tá na busca, tá nos sonhos de todo mundo, desde quem é mais jovem, né, os adolescentes, até nós que somos mais velhos, tá, a gente está sempre nessa busca. E hoje em dia nós percebemos que as pessoas querem demonstrar uma felicidade que elas não têm. Aí eu fico pensando, mas qual a vantagem disso, né? Então, tá, como é que fala? Tá construindo isso em cima tá fazendo a construção sobre a areia, né? Que é algo que vai se desmantelar, porque acontece alguma coisa, né, a pessoa, desse mundo virtual, ela já recebe uma enxurradas de crítica, pronto, acaba com ela, né, e nem toda a aparência que ela manteve, né, ou que ela aparentou, vai salvá-la desse sentimento de rejeição, que vai ser em função
de algo que... Porque se ela fosse feliz mesmo, né, se ela tivesse transparecendo aquela felicidade, talvez ela nem tivesse a necessidade de estar lá mostrando. Quem é feliz, está bem, né? E aí, quer dizer, quando ela tenta demonstrar, né, se vier uma crítica, já é o suficiente para acabar Talvez com tudo aí, isso. talvez aí a gente possa fazer um gancho para uma conversa depois sobre valor e preço. Uhum. Porque essa visão que a Beth acabou de colocar é tudo precificado, de certa maneira, né? Sim. Agora, e os valores internos, o que realmente importa? Porque é o que você acabou de falar, se eu estou em paz, se eu estou em calma, assim, relativa dentro daquilo que eu consigo, eu não preciso levantar tanta bandeira, ficar expondo dessa maneira, né? Então, é um assunto bem... Eu acho que essa pedrinha de agora, a gente vai segurar na mão. Não, mas o interessante é que quer dizer, né, a gente está julgando também o que nós estamos observando, mas muitas vezes são pessoas que não são felizes, que querem parecer que são felizes para pessoas que não estão felizes, e que ficam morrendo de inveja da falsa felicidade do outro. Olha que treta que é isso, como que é a cabeça do ser humano. Né? Um tema para uma próxima reunião. O trabalho que a gente dá para a equipe espiritual. Porque a gente nunca está sozinho. Exatamente. Né? Temos o nosso anjo guardião, os nossos mentores, mas a gente tem aqueles a quem a gente dá sintonia. Você imaginou a confusão que é esses que estão com a gente quando a gente está na tentativa de fazer o bem? E esses outros que estão no mesmo ambiente, quando a gente está destrambelhado desse jeito, a confusão que fica lá dentro de casa. Pois é. Daí cria aquela desarmonia, as pessoas não sabem o que é. Exatamente. Agora me diz uma coisa, se nós formos avaliar isso pela visão da ciência, a gente sabe que a ciência afirma que nós temos em nós o hormônio da felicidade. O que seria isso, Luz? Acho que a gente encontrou a resposta. Vamos lá. Hormônio da felicidade. Beth, você só ir na sabe... farmácia. Peraí, isso. Você sabe onde a gente pode comprar? Pela internet, ali na farmácia da esquina. Onde que a gente compra isso? Hormônio da felicidade. É concentrado, vem em cápsulas. Vamos lá. A ciência nos mostra isso, que a serotonina ela é conhecida como o hormônio da felicidade. Esse foi um apelido que foi dado, porque tem um papel fundamental no estímulo dos nossos sentimentos, coisa que a Hermance aborda de uma maneira tão profunda e atua na regulação do humor. E não tem a ver com TPM aqui, hein? Não é só das funções cognitivas, do nosso apetite, da nossa sensibilidade. O nosso corpo, já foi comprovado, que produz naturalmente esse hormônio. Só que agora vem o caminho das pedras. Vamos lá, vamos pegar uma cadernetinha aí, Deixa eu um pegar. lápis, porque eles vou nos sugerem... pegar meu lapisinho de Itu para anotar. Uau! Eles nos sugerem algumas atividades, porque nós já aprendemos que a equipe espiritual nos ajuda. Sim. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eles vão nos fortalecer, eles vão nos estimular, vão criar condições para que a gente se equilibre. Mas eu não posso ficar sentado. Hoje eu estava assistindo uma palestra, ele estava comentando o seguinte: nós precisamos de 10% de oração e 90% de ação. Então, nesse sentido, para que a gente produza, estimule
esse hormônio que nos traz bem-estar, alegria, eles sugerem algumas atividades. Por exemplo, meditar. A meditação vai nos ajudar numa série de situações, inclusive na saúde mental, no equilíbrio emocional. Esse aqui é gostoso. Tomar sol nos primeiros horários da manhã. Tem uma palestra do padre Fábio de Mello, que é bem interessante, que ele fala que a gente pode se tornar um objeto, né? E que ele gostaria que, quando ele chegasse na situação, tivesse alguém que cuidasse dele, para pôr o Fábio de Mello no sol, tirar o padre Fábio de Mello do sol. Por quê? Recomenda-se, né, que o idoso tome um pouquinho de sol, põe a mantinha nos pés, no joelho, mas a ciência mostra que isso é importante. Caminhar ao ar livre, perto da natureza. Isso me lembra aquelas pessoas que gostam de caminhar na beira da avenida. O quanto eles estão, no ato de respirar para caminhar, com os carros passando ao lado. Eu acho que isso tem que ser repensado. Né? Esse oxigênio não está assim tão saudável. Está fazendo exercício, está encontrando amigos. Tudo tem né? Mas eu acho que precisa ser pensado. Tem os bônus e os ônus. Tem uma mão que dá e a outra que tira, né? Exatamente. Praticar atividades físicas. E aqui, tudo de acordo com o limite da pessoa. A gente que já tem um pouquinho mais de quilometragem, né? Depois dos 70, a gente precisa fazer os exercícios, mas se a gente entrar na internet, tem muitas atividades que nos mostram de fazer exercícios sentado, para fazer exercício com as pernas, para ativar a circulação, exercício com os braços, ou então em pé. Eu estou falando dessa geração, não estou falando do pessoal que está lá na academia, que sai, que já está com o gás todo. Nós estamos... Porque o Brasil precisa se preparar, porque a população idosa está crescendo cada vez mais. E a doutrina nos mostra que quando a gente carimbar o passaporte e a gente falar tchau e voltar para a pátria espiritual, que a gente precisa deixar um corpo aqui coerente, respeitoso. E se a gente se abandona, o que eu estou fazendo com o que eu recebi de presente de Deus, que é esse corpo físico? Olha que legal. Dar gargalhadas. É bom. Opa! Por quê? Toda vez que eu dou um sorriso, que eu solto uma gargalhada, quem está por perto vai fazer o quê? Primeiro vai falar, ela está doida, mas vai rir junto, vai mudar a energia. E dançar. Dançar é um exercício maravilhoso, porque vai estar, inclusive, associado à música. Porque a música é terapêutica, vai atuar nos nossos centros de força. E revendo tudo isso, a ciência vai nos mostrar que a conversa com pessoas amigas. Ah, mas eu não tenho condição de sair de casa. Gente, o WhatsApp, o Face, tem muitas formas da gente se comunicar, mas eu não posso ficar enclausurado. E o importante é a gente encontrar atividades adequadas, que eu me sinta leve, que eu me sinta bem, que eu permita que essa energia possa fluir. Por quê? Eu preciso ser feliz. A gente reencarnou para isso. Embora tenhamos lições de... Eu não gosto de falar que a gente tem problema. Eu entendo que a gente tem lições difíceis, consequência das nossas atitudes. Mas não estou aqui para aprender? Sim, sem dúvida. Então, vamos lá, vamos buscar. Então, esse hormônio da felicidade
Não preciso buscar em lugar nenhum. Está dentro de mim, encontrando essas atividades simples. Vamos lá? Vamos combinar o horário? Bora! Olha lá, vamos lá. E é muito importante mesmo, porque, que nem, né? Às vezes você fala, eu não sou adepta de academia, né? Nem eu. Eu fujo de uma academia, mas eu sei da necessidade do quanto é importante. E é impressionante. Teve uma época que eu fazia caminhada com a minha mãe, aí juntamos uma vizinha, outra vizinha, vamos fazer caminhada. E no começo era difícil. As primeiras semanas, né? Você volta para casa que a única coisa que você mexe que não dói são os olhos, porque o resto tudo dói, né? Então, nossa, como é difícil a primeira semana. Segunda semana, eu só sei que com um mês e pouco, o trajeto que nós fazíamos em 1 hora, a gente já estava fazendo em 40 minutos, porque aí você começa a se condicionar. Você vai conversando, né, tal. E como é bom isso, né? Mas precisa engatar, às vezes precisa passar por aquela nuvem, né? Nuvem negra para poder lá na frente conseguir ver o sol. A coisa vai melhorando. Então é importante. Para tudo, o primeiro passo é mais difícil. Tudo. Sim, é verdade. É verdade. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Falamos do hormônio. Agora eu vou perguntar para Beth. Beth, mau humor, pessimismo, azedume. O que é o azedume? É o pessoal que é azedo, chato, né? Eles minam a nossa felicidade. Às vezes a gente cultiva isso como se fosse orquídea, né? Interessante isso, né? Eu já não tenho. Então, e essas características, elas nascem conosco ou a gente vai adquirindo ao longo da vida? A gente vai ficando chato, assim, ao longo da vida? Como que é? As duas coisas, porque nós trazemos uma bagagem espiritual das vidas passadas. Então, isso nasce conosco. Aquilo que já construímos em outras vidas é inato. Mas o meio ambiente também ajuda a construir a nossa personalidade, os traços da nossa personalidade. O traço da personalidade é formado pelos pensamentos, pelas emoções, pelo comportamento e é característico de cada pessoa. Então, eu tenho os meus traços de personalidade, você, Cristina, tem os seus, a Luz Divina tem os dela. E em 1970, os estudiosos concluíram que existem 5 traços essenciais, né? Pegando todos os traços, pode-se englobar todos nesses 5. E aí a gente pode fazer uma autoanálise diante desse estudo, né, de 1970, quais são os nossos traços, dentro desses traços gerais. Então, quais são eles, esses 5 traços? Eles juntaram tudo e fizeram a sigla Ocean, né? Ocean, O-C-E-A-N. Então, O de openness, que é tudo em inglês, né? É a abertura. Então, as pessoas que têm abertura para novas experiências, que são curiosas, aventureiras, que têm imaginação, né? São criativas, têm uma visão do presente e do futuro, elas conquistam realizações pessoais, conquistam sucesso, alcançam a felicidade. O segundo traço, C, né, Ocean, conscientionis, que é conscienciosidade, palavra, né, difícil. Então, são as pessoas meticulosas, organizadas, atentas aos detalhes, que têm foco, né, nos objetivos, controlam seus impulsos. Então, né, fracassaram, em vez de se descabelarem, onde foi que eu errei? Vamos começar de novo, né? Vamos aprender com os erros. E essas pessoas, lógico, atingem com mais facilidade as suas metas. O terceiro traço é extroversion, que é extroversão. Então, são as pessoas que têm sociabilidade, ou seja, habilidade de se relacionar com o próximo. São assertivas, sabem dizer não, mas não aquela de forma assim, né? Eu mando, briguentas,
dizem não de uma forma educada, mas com determinação, respeitando os próprios desejos, os próprios interesses e também os desejos, os interesses do outro. Por isso, as pessoas que têm esse extroversion, né, essa sociabilidade, elas são mais adaptadas à sociedade, elas conquistam, né, relacionamentos mais felizes. O outro traço é agreeableness, que é agradabilidade. Então, são pessoas agradáveis, né? Altruístas, bondosas, afetuosas, se importam com os outros, são empáticas, gostam de ajudar. Com isso, elas estão bem com os outros, né? Elas são caridosas com o próximo. E aí elas estarão bem consigo mesmas. Tem aquela sensação de utilidade, de dever cumprido, que traz uma paz interior. Então, né, são traços muito positivos. E o quarto traço, neurotismo, que é o quinto traço, é o neurotismo. Aí já indica as pessoas que as emoções, como agimos com as nossas emoções. Então, a pessoa que tem um alto grau de neurotismo, segundo esses estudiosos, são pessoas instáveis. Elas são, por isso mesmo, mais suscetíveis à depressão, à ansiedade, ao estresse, sabe, explodem, tem aquelas explosões de fúria, de mau humor, de azedume, e aí, com isso, elas não ficam bem consigo mesmas, né? Essa instabilidade interior leva ao desequilíbrio interno, e aí elas adoecem com mais facilidade. E as explosões de fúria? Me aliviei, mas cria uma dificuldade de convivência na família, com os colegas de trabalho, entre os amigos. Por isso, é necessário escutar as nossas próprias emoções, os nossos sentimentos, gerenciá-los para viver uma vida mais harmoniosa, mais feliz. Então, esses 5 traços são tanto inatos como influenciados por forças externas. Mas nós podemos prestar atenção neles, buscar conhecer-se e trabalhá-los para alcançar a felicidade. Não, muito bem. Quer dizer, há mecanismos, né? Eu acho assim, tá? Porque a felicidade continua sendo uma coisa que a própria pessoa vai manifestar, mas tem os instrumentos para que ela possa fazer essa análise, esse trabalho, né? Esse reconhecimento, e aí ela engatar nesse meio, né? Aqui, o Eros, ele comentou assim, ele falou assim, amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade, né, do Sinal Verde, André Luiz do Chico Xavier. Mas a pessoa, mas mesmo ela fazendo, ela saindo em busca da caridade, do auxílio ao próximo, é necessário que ela esteja bem também. É claro que, às vezes, numa situação, eu acho que de angústia, o fato dela desfocar dos próprios problemas auxilia para que ela, né, ela se distancie daquilo e veja aquilo de uma forma, né, mais geral. Ela consegue trabalhar isso. Oh, meu celular deu para tocar agora aqui. E aí, o que que acontece no caso? Agora, se a pessoa estiver feliz, ela vai fazer aquilo, né? O que ela faz vai criar até frutos, né? Brotos, a coisa vai se expandir. É importante também, né? Que nem ele falou aqui dentro da força da vida e trabalho vinculado ao amor. Mas ajuda. Aí eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa disso. Complementando, assim, esse chat, o Erich Fromm, ele foi um filósofo e um psicanalista alemão do século passado. Ele escreveu um livro fantástico chamado Análise do Homem. E ele fala justamente isso, que a nossa produtividade nos leva a desenvolver as nossas potencialidades. Então, a produtividade voltada ao próximo, né, ao bem geral da coletividade,
Mas ele diz que o mais importante é a produtividade do autoconhecimento e do crescimento espiritual. Mas ele diz que o homem, ele é feliz buscando essa produtividade. Muito bom, muito bom. Eu acho que a Vamos gente falar. tem que lembrar aqui que nós somos energia. E tudo que nós pensamos, mais do que aquilo que nós falamos, a gente expande. Então, quando eu estou nesse processo de autoconhecimento, vai haver momentos de fragilidade, porque eu vou me deparar com características minhas do homem velho. Mas eu já estou na busca desse homem novo que o Evangelho, o Cristo nos mostra. Mas, espera lá, eu estou aqui encarnada, nesse planeta, nesse processo de evolução. Então, tudo isso que a Beth falou, é importante a gente ter calma, estudar, conhecer e ir assimilando para poder praticar. Por quê? Essa energia nós vamos expandir de alegria, de contagiando as pessoas que estão por perto, mas também sufocando. É aquela pessoa que a gente, mesmo tentando ser assim, caridosa, a gente foge dela um pouquinho, né? Porque de longe a gente até manda um pensamento, Pai do céu, cuida dessa pessoa, que ela não tá numa energia boa. Mãe Santíssima, envolve ela com o teu manto de luz, mas eu vou ficar um pouquinho longe por enquanto, porque eu não estou tão fortalecida assim para também não entrar nessa energia, porque é fácil falar do outro, né, Beth? Verdade, luz de vida, verdade. Bora lá, porque o espelho tá aqui, né? Nossa, e como? Sempre presente. Para quem tem olhos para ver também, né? Então, às vezes, a gente não consegue enxergar, né? O que nós temos em nós, mas a gente vê muito, muito facilmente no outro. Sendo que o outro, na verdade, é o nosso real espelho, né? Então, vamos lá, Luz. Então, me diz, existe uma medida de felicidade comum a todos os homens? Enquanto você responde, eu vou ali 2 minutinhos e já volto, enquanto você responde para o pessoal sobre isso. Shazam! Esse assunto de medida da felicidade, nós temos aqui alguns aspectos, que é o aspecto material, o aspecto moral e a nossa fé. Mas antes de entrar no assunto sério, porque hoje eu vim assim, bem brincalhona, eu queria fazer uma comparação. Beth vai me ajudar. Essa questão da medida da felicidade, vamos fazer uma viagem aqui. Eu entro numa loja para comprar uma roupa para mim. E hoje eu estou mais cheinha, né? Estou mais gordinha. Daí eu entro na loja, a vendedora se aproxima, muito gentil, posso servir, o que a senhora quer? Daí eu falo o que eu quero. E ela pergunta, vem com aquela pergunta fatídica, qual é seu número? E eu falo assim... Podemos mudar de assunto. E percebo que ela, não muito discretamente, olha para o meu perfil. E eu penso assim, e agora, o que eu faço? Aí eu pergunto, eu olho para os lados e vejo que tipo de modelagem aquela loja vende. Por quê? Um número 44, numa modelagem para jovens de corpo esbelto, é de um tamanho. Mas existem outras modelagens que o mesmo número 44 é um tamanho um pouco maior. Será que na vida também não é assim, essa questão da medida? Porque tudo na vida é relativo. Então, voltando para o papo sério, eu estou falando da vida material, a minha medida que eu estipulei, a minha escolha,
com relação a valorizar o mundo material. Eu tenho que parar para prestar atenção quanta energia, quanto empenho eu estou colocando nessa conquista. Porque vai exigir muito de mim. Eu tenho que estabelecer um plano financeiro. Primeiro, eu sei planejar. Estava assistindo uma reportagem no outro dia de um adolescente que ele colocou que as escolas e as famílias deveriam ensinar educação financeira desde criança. Para aprender a dar valor na parte material. E tem lógica. Porque se eu começo a elaborar projetos de querer isso, querer aquilo, tem um amigo nosso que ele fala, abri o armário da minha amiga, tinha 50 pares de sapato e ela tem só 2 pés. Então, daí começou uma brincadeira, um papo sério, da questão que a gente estava falando ontem, de valor e de preço. Sim. Quanto empenho eu estou colocando na minha busca dos bens materiais? Deus, Jesus, a doutrina, ninguém questiona, ninguém critica que tenhamos um trabalho sério, um trabalho digno, um trabalho ético, para que tenhamos uma vida equilibrada, uma vida que não nos tornemos um dia como o peso da sociedade. Então, podemos ter coisas boas, mas quanto valor eu estou colocando nisso? E o outro aspecto é o nosso valor moral, onde eu vou buscar a minha essência divina, o meu valor como espírito, o meu papel no grupo familiar, no grupo de amigos, a minha referência de atitude ética, mostrando através das minhas atitudes, não do meu discurso. Por exemplo, hoje eu estou me mostrando muito engraçadinha, mas eu sou assim o tempo todo? Não. Não. A espanhola aqui, de vez em quando, fica, né? A idade, as experiências, o empenho vai nos fazendo minimizar esse lado, né? Para que o azedume não se faça presente. Então, e eu tenho que também lembrar da minha fé. Se nós, como espíritos, que já entendemos que somos espírito, perispírito e corpo físico, que ao longo das várias encarnações, o nosso espírito vai registrando todo o nosso aprendizado, todo o nosso conhecimento neste aqui e agora. Por exemplo, nós estamos vivendo esse momento de lição tão forte, tão avassaladora, vamos dizer assim, de toda a humanidade, do planeta, tanto no plano físico quanto no astral, é um chamamento muito forte para a gente lembrar que não é só o aqui e agora. Então, essa fé de que nós podemos e que a gente deve lembrar dos ensinamentos de Jesus. Esse é o caminho das pedras. Essa é a receita do bolo. Mas no dia a dia, eu preciso buscar, por exemplo, todos esses ensinamentos que a Beth nos colocou agora, dos estudiosos, para me ajudar. São ferramentas. Eu tenho um segmento religioso, que tem um culto, que tem um estudo. Eu vou lá, eu vou buscar conhecimento e eu vou analisar. Então, a pergunta que você fez, a medida da felicidade, ela novamente é relativa, né, Beth? Porque tudo depende da nossa escolha, como que eu me preparei, e depois não adianta eu reclamar. O que é que eu escolhi? Quais foram as minhas atitudes, a minha energia de pensamento? Eu vou colher aquilo que eu fiz. Então, a medida não é aquele modelo 44 da menina esbelta, mas também não é
a outra da gorduchinha, que é o meu caso. Vai depender de que roupa eu quero. Como é que é? Com que roupa eu vou? Com que roupa eu... Não sei cantar essa música. É isso aí, eu acho que é um pouco por aí. Ah, não, maravilha. Então vamos lá. Então me diga agora, Beth, e que prejuízo que traz a infelicidade autoimposta, né? Como se livrar desse tormento voluntário. Até agora a gente falou bastante, né, de querer ser feliz, mas a gente precisa também se observar. Será que eu propositalmente estou sendo infeliz e nem percebo? Porque Pensei nisso. prejuízos são para nós mesmos e também para o ambiente, né, para o meu entorno, para nós mesmos. Então, eu me sinto coitadinha, a pessoa se irrita com facilidade, às vezes tem tendências agressivas, tem uma rigidez de caráter, né? Intolerância, preconceito, discriminação, tudo isso leva ao pessimismo, à antipatia, ao perfeccionismo, né? Porque o perfeccionista não é ele mesmo, ele quer agradar os outros, porque o copinho de auto-amor dele está tão vazio que ele precisa que os outros o amem para ele poder até sobreviver. Isso é a auto-obsessão, e às vezes acompanhada de obsessão. E os prejuízos para o ambiente, porque tudo isso acaba se contagiando. As pessoas se tornam infelizes no casamento, né? Porque azedam o clima do lar. Por quê? Porque tem expectativas exageradas. Ah, eu quero tanto que o outro faça isso por mim. Isso nem sempre acontece no trabalho, nas relações sociais, no grupo de estudos. Então, essas expectativas não atendidas nos levam a uma inconformação, né? De quem somos, de como estamos, da nossa condição social, nos sentimos injustiçados, e aí a gente tem inveja, a gente se torna uma pessoa ingrata, tudo isso acaba empobrecendo as relações. E quando surgem os fatos inesperados, né, as perdas, as mais diversas, um ente querido que volta para o plano espiritual, a perda de um emprego, de uma oportunidade, da saúde, ou mesmo de um bem qualquer, tudo isso é perda, né? A gente entra naquela condição de mau humor, de azedume, e a irmã se fala que essas provas surpresas, elas são fatos inesperados, né? Ninguém planeja isso, mas acontecem com periodicidade para testarem as nossas resistências, a nossa inteligência intrapessoal, a nossa inteligência emocional, nosso autocontrole, a vigilância das nossas emoções, dos nossos sentimentos, isso é autocontrole. Afinal, né, a gente pode se perguntar, nos tempos bons a gente vai buscando conhecimento, a luz divina falou, né? Há momentos que a gente está bem, então a gente vai, assim, desenvolvendo nossas virtudes, tudo isso a gente vai colocando na nossa bagagem. Aí vem esses momentos de testes. Aí assim, até que ponto eu sou resiliente diante dos fracassos, diante do outro que me decepciona, até a quantas anda a minha paciência, a minha coragem, a minha determinação, que um dia a vida nos testa. Será que tudo isso que nós conquistamos nos momentos assim, né, de mar calmo, realmente se tornaram nossas verdadeiras propriedades? E a irmã, a própria irmã se fala que no futuro, essa condição assim de azedume, de mau humor, vai se transformar vai ser classificada pela ciência, pela medicina, como uma doença que vai ser, assim, tem como causa a rebeldia com a vida. A medicina psicossomática já fala, né? Sim. Que o nosso estado de humor interfere na nossa saúde física, inclusive. Sim. Então, a irmã se fala, assim, busquemos não azedar o nosso psiquismo,
mas pelo contrário, busquemos ser caridosos para com os outros e para conosco, porque se o outro é azedo, é que ele precisa ainda mais do nosso carinho, da nossa compreensão. Os sãos não precisam de médico, né? E Emmanuel, no livro Calma, psicografado pelo Chico Xavier, capítulo 19, azedume e irritação. Diz ele, diante das contrariedades, né, dessas surpresas aí desagradáveis, precisamos olhar para o bem, porque de todo mal surge o bem, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? E diante também dessas surpresas desagradáveis, controlar a nossa agressividade, os nossos impulsos destrutivos. Por que a gente fica agressivo quando alguém nos ofende, quando algo não dá certo na nossa vida, né, aquele impulso? Porque a agressividade é uma reação que nós temos diante de algo que para nós é uma ameaça. A gente se sente ameaçado. Por quê? Porque somos inseguros. Aí a importância de trabalhar essa insegurança interior, essa fortaleza interior, esse autogostar-se, em saber quem somos. E também, né, diz o Emmanuel, buscar, assim, ser empático, para compreender a natureza humana, para que possamos ser mais tolerantes diante daqueles que nos ofendem. E procurar viver com tranquilidade, porque às vezes a gente entra numa correria danada e não faz aquelas pausas tão necessárias, como a Luz Divina falou, né? A meditação, a caminhada, o solzinho de manhã, pausas de lazer, senão a gente vai adoecer psiquicamente e, consequentemente, também no físico. E Emmanuel fala também em cultivar os pensamentos otimistas, em fazer a prece, não importa qual segmento religioso a gente busque, o Espiritismo fala no Evangelho no Lar, e para poder sair dessa sintonia do pessimismo. E a Joana de Ângeles, no livro Espírito e Vida, psicografia do Divaldo Pereira Franco, diz assim... Espírito e Vida? Eu estou anotando aqui. Espírito e Vida, do Divaldo Pereira Franco. Certo. Ela fala assim, é interessantíssimo, porque como a gente ser otimista diante das contrariedades, diante do perigo, das ameaças, como? Ela fala, é preciso pensar e dizer frases positivas, mesmo que a gente não acredite nelas, porque aí elas acabam se transformando num hábito. Aí, mais uma pedrinha, viu, Luz Divina? Vamos guardar essa pedrinha. Ela fala assim, pouco importa que as impressões remetidas lá na nossa mente sejam acreditadas ou não. Então, hoje eu falo assim, eu sou agradecido à vida porque eu sou feliz. Mas eu não acredito nisso, eu estou sofrendo, eu estou doente, eu estou abandonada. Mas ela diz assim, é preciso mandar frases positivas para nossa mente, mesmo que a gente não acredite nelas. O essencial é que sejam enviadas ininterruptamente, o tempo todo, de tal modo que consigam expulsar o pessimismo. Aí ela fala assim, a gente cria um hábito, e com isso, a gente consegue a prática das virtudes. De início, tudo isso é automatismo, mas depois se transforma em entusiasmo, em alegria, e estaremos a caminho da felicidade. Sim, mas é interessante. Antes de eu entrar nisso que eu quero falar, você comentou o livro da irmã Sidufo, como que ele se chama? Depois eu vou colocar. Mereça ser feliz. Mereça, deixa eu já colocar aqui, ser feliz. Mas tem um detalhe no título desse livro. Médium? É o médium? Do Emmanuel? Não, esse da irmã. Mereça ser feliz. O Vanderlei de Oliveira. De Oliveira. Vanderlei de Oliveira, isso, desculpa, ô Luz, pode falar. Esse livro, que está sempre aqui na minha mão, ele é muito interessante, tem capítulos assim bem profundos, mas o título já chama a atenção, Mereça ser feliz. E olha o detalhe do título, Superando
as ilusões do orgulho. Olha isso. Ilusões. Ilusões. Orgulho. Quer dizer, a coisa é maior, né? É bem, o buraco é mais embaixo. Agora, só também me fala o nome desse livro que você citou do Emmanuel. Calma. Calma. Do Chico Tá. Xavier. E qual que foi a página? Capítulo 19. Capítulo 19. Azedume e irritação. Perfeito. Depois eu vou colocar para o pessoal aqui. Deixa eu fazer um comentário. Sim, claro. A Beth estava falando de resiliência. Isso. E a gente conversou um monte de coisa. Importante a gente lembrar do que é egrégora. Tem a ver com tudo isso que a gente está falando agora. A definição de egrégora é o seguinte: é um substantivo feminino, uma força espiritual que resulta da soma das energias mentais, físicas e emocionais, proveniente de duas ou mais pessoas reunidas em grupo, podendo ser tanto positiva quanto negativa. Isso depende das pessoas que a estão criando. Então, essa questão da alegria, e isso que você colocou, Beth, da gente mandar mensagens positivas para o cérebro, vai acabar substituindo o automatismo de reclamar. Isso sim. Porque tem pessoas que, inclusive, tem pessoas que usam palavrões, assim, com tamanha naturalidade, quando a gente começa a conversar, mas por que você está falando essa palavra? Ela tem um significado feio. Mas eu falo, mas para mim não significa nada. Mas já mandou o comando. Então, esse conhecimento, ele é muito profundo, ele é muito importante, porque os estudos nos mostram que, como nós somos energia, todos esses pensamentos, todas essas palavras ficam impregnadas no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho. Por isso que a Beth também lembrou do Evangelho no Lar. Nós precisamos trazer o Evangelho no Lar para a nossa prática. Porque nesse momento do Evangelho no Lar, os amigos da espiritualidade vêm e limpam essa energia das nossas palavras, dos programas de televisão, das mensagens do WhatsApp que a gente está ali compartilhando. É igual aquele dia que a gente faz a faxina na casa, que fica tudo limpinho, cheirosinho, a gente olha assim, nossa, que gostoso. A espiritualidade vem e faz a mesma coisa energeticamente no nosso lar. Sentimentos negativos não é igual gordura grudada atrás do fogão. O negócio é difícil. Se você não faz a faxininha de vez em quando, depois é tenso para poder tirar aquilo lá. Aí tem que vir com os produtos pesados que tudo derrete até a luva que você está usando para poder tirar, né? Imagina teor de pensamentos negativos, de sentimentos. Eu acho que às vezes o sentimento ele carrega muito mais, né? Então impregna aquilo, né? Medo, raiva, né? Desconfiança, todos esses sentimentos que tem como você falou, essa egrégora, essa coisa pesada, aquilo vai grudando, né? Quer dizer, como você falou, gruda na hora da pessoa. Olha, para tirar depois é só na E por onde começar? Por onde começar a faxina? A faxineira, quando vai começar a fazer a limpeza, tira os móveis, levanta tudo, né? Para poder começar a trabalhar. Nesse sentido, o começo é por onde? É por dentro. Pelo famoso conhece-te a ti mesmo, né? É isso aí. Eu gostaria de fazer um complemento, porque assim, nós somos... tempo. Passava um pouquinho. Vamos lá, vamos finalizar. É rapidinho. A gente é energia, mas também a ciência comprovou que existe plasticidade neuronal. Então, nosso cérebro é formado de neurônios. Aquilo que a gente mais pensa acaba criando um caminho mais fortalecido, porque aquilo que é mais usado, o neurônio que recebe mais impulsos nervosos, ele cria mielina, é uma capa assim em volta do rabinho do neurônio, que chama axônio, e ele leva os impulsos com mais velocidade. Então,
tudo, por exemplo, você aprende a datilografar. Aí você está fortalecendo o caminho neuronal do cérebro para os braços. E é assim também que acontece com os hábitos, com os pensamentos negativos. As pessoas que só alimentam pensamentos negativos, elas estão fortalecendo esse caminho neuronal, materialmente falando. A mielina desses neurônios, desse caminho, elas se intensificam, elas crescem. Por isso que é um trabalho muito, um esforço hercúleo. Não, como falou, né, a mentora, mesmo na forma de automatismo, procure implantar na sua cabeça pensamentos positivos para que esses caminhos neuronais habituais, costumeiros de pessimismo, acabem não sendo usados, e não sendo usado, ele se enfraquece. E para enfraquecer os caminhos do otimismo. É isso aí. Aqui na última questão, até foi uma coisa que está dentro de um dos comentários do Eros aqui, né? Que fala assim, né? Que Chico Xavier afirma, né? Que a verdadeira felicidade é trabalhar pelo bem das pessoas. Mas como fazer isso na nossa rotina, Luz? Acho que a gente até já deu esse gancho ao longo Já. Mas da é uma conversa. reflexão muito séria. E, de novo, é individual. Sim. E a gente tem que o auto-perdão é um exercício muito importante, porque eu vou precisar aprender a dar um passo de cada vez. Uhum. Porque mesmo para ter atitudes amorosas, eu preciso fazer com naturalidade. Eu preciso perceber a minha energia, a minha intenção, e sem me preocupar com a reação do outro. Porque quando Chico nos afirma que a verdadeira felicidade é trabalhar pelo bem das pessoas, isso não significa que o outro está receptivo e esperando isso que eu estou dando. Também, é verdade. Então, o auto-amor, os exercícios que a gente falou, as pedrinhas que a gente foi deixando ao longo do caminho, para fechar aqui, eu queria colocar o seguinte, mais um livro. O livro Uma Razão para Viver, do Richard Simonetti, que ele faz a seguinte afirmação, veja se vocês concordam. A felicidade não é uma estação na viagem da existência. É a maneira de viajar. Sim. Então, quem já fez viagem assim com amigos, tem experiências muito interessantes, né? Às vezes, amigos que você convive pouco tempo, assim, rapidamente, a relação é uma. Daí você combina, vamos viajar junto, e vai ficar ali naquela rotina de faz isso, faz aquilo, com horários tal, vamos lá, eu não quero lá. Descobrem-se sensações, sentimentos. Ah, mas esse lugar é sem graça. E eu estou me sentindo tão bem sentada aqui. Então, essa afirmação de que a vida é a maneira de viajar, eu acho que fecha essa nossa conversa. Então, todas aquelas pedrinhas, não é, Beth, que nós fomos colocando aqui ao longo do caminho, a gente vai sentar. Tem um amigo nosso espiritual, o doutor Anselmo, que é lá do União Espírita Luz Divina, ele fala assim, que tal um bolinho de fubá e um cafezinho para sentar, conversar, principalmente com aquelas pessoas que você pouco se encontra. É isso que está faltando, talvez, nessa nossa rotina de vida. Nós entramos numa sequência de compromissos e os valores
vão se perdendo. Então, essa questão de respirar. O meu pai, um espanhol leonino que chegou no 102, Uau. quando ele estava meio ranzinza, assim, que naquele dia ele não estava assim muito, como ele falava, não estou muito católico, eu colocava fitas com músicas espanholas, aquelas músicas mais alegres, e ele usava a bengalinha dele, né? Estava bem, mas as perninhas já não era igual, né? Então ele não dançava, mas ele ficava andando para lá e para cá na sala. E eu ficava de longe olhando. Daí chegava, tal, o humor tinha mudado. Então, nós temos maneiras a nível de pensamento, a nível de emoções, de estudo, de buscar ferramentas que existem muitas. Participar do Sextou. Uhul, Sextou. Quer ser feliz? Vem assistir o Sextou, vem participar do Sextou. Eu queria deixar aqui um abraço, que a nossa amiga Vivian Ianello, que está assistindo, ela deixou um boa noite e um abraço para você e para mim, Beth. Ela é lá do GEDEM. Então, querida, muito obrigada, viu? Muito bom. Meninas, agora eu vou pedir um belo sorriso aqui, que eu vou fazer uma foto para colocar nas Como diz as crianças, pode ser assim? Pode. Espera aí, deixa eu achar as teclas aqui. Aí, muito bem. Deixa eu recortar vocês. Aqui a gente faz ao vivo. Deixa um abraço para o Juan, ele é outro sim. menino aí. Aliás, a equipe de trabalho de vocês em todas as atividades é um trabalho muito bonito que vocês realizam, né? Muitas vezes o pessoal fala, tem que ter uma casa grande. Não é bem assim, né? Não é a casa física, né? Mas é esse grupo que criou uma egrégora. Eu ia falar isso, a egrégora de dedicação, de amor dos trabalhadores, dos voluntários da casa é sensacional. Então, o pessoal trabalha sempre. Você nunca vê aquelas meninas assim, nervosas, assim, preocupadas, no sentido de querer fazer a coisa dar certo. Porque é responsabilidade. Mas a alegria, o pessoal que vem trabalhar no voluntariado, né, nos dias que tem que receber as cestas, entregar as cestas, e o pessoal que vai para as comunidades, né, que nós temos dois grupos que vão para as comunidades todo sábado, vão fazer o reforço escolar e a entrega de cesta básica, que é a cada 15 dias. Mas o pessoal do reforço escolar está lá e a criançada assim, enlouquecida, porque, né, por causa desse período de pandemia, caiu o rendimento deles, e nós, né, vou aproveitar a oportunidade de falar que nós estamos precisando de voluntários, né? Então, tem muitas pessoas que, às vezes, né, até tá com um tempo disponível, se quiser doar esse tempo no sábado, é uma oportunidade, tá aí uma oportunidade. E temos outras frentes também de trabalho na casa, né, que aceitamos voluntários. Então, venham conversar conosco nos dias de trabalho, né, procurar as pessoas que estiverem dirigindo o trabalho nos dias, deixa seu nominho lá, seu telefone, e a gente vai te convidar para participar de um voluntariado bacana aí. Porque agora o final do ano já está chegando, né? Dezembro já está aí, já começamos a campanha de Natal e depois vem a entrega de Natal, e aí nós precisamos de braços amigos também para nos auxiliar a levar as doações, né? Então é bem bacana, é uma coisa assim que é uma troca de energia muito bonita, sim, né? Como o Eros falou, citou, né, Chico, né, dos exemplos de Chico, realmente é muito gratificante ir lá e participar desses eventos junto com a comunidade, é bem bacana. E agradecer a toda a equipe espiritual que dá suporte a tudo isso, porque é uma equipe grandiosa, né? Em função da necessidade de cada grupo, eles no plano espiritual, não sei se o povo sabe disso, mas no plano espiritual, as equipes também se dividem de acordo com as habilidades e de acordo com as necessidades. É muito bonito. É muito bom. E agora... Beth, obrigada. Obrigada a vocês, eu que agradeço pela oportunidade de ter as duas lindas aqui comigo hoje para te bater esse papo gostoso.
Então, só reforçando para quem entrou, né, mais tarde, domingo agora, nós temos palestra presencial na casa. Nossa missa do Irmã Ângela, né, 9 horas da manhã, teremos palestra com a Elda Petrin, que vai falar sobre o Evangelho no Lar, super bacana, né? Muito amorosa, a Elda também. Quem quiser vir participar conosco vai ser muito bacana. E depois tem a vibração para o lar e tem o trabalho do passe. Então fica o convite aí para vocês virem participar. A Luz já participou conosco, né, no domingo. Eu espero que a Beth em breve possa participar conosco lá também. E aí, é isso, gente. Segunda-feira temos palestra com Luiz Menezes, terça-feira temos Evangelho, né? O Evangelho online. Agenda cheia. Agenda cheia. Quinta-feira, palestra. E sexta-feira, sextou com Kardec. Estamos aí de novo. Escuta, a gente vai ganhar esse óculos? Eu vou fazer uma foto especial para vocês, pessoal. Meninas, Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a todo o pessoal que comentou aqui. O Eros deixou bastante citações aqui. É que hoje o tempo ficou curto para colocar todas as citações. Mas quem participou aqui, né, a gente vai estar colocando no sorteio, como hoje eu estou sozinha aqui também na correria, ajeitando a casa e fazendo as coisinhas aqui. Nós vamos fazer o sorteio e depois nós colocamos nas redes sociais quem ganhou o livro do nosso Sebo Online. Tá bom? Então, um bom final de semana para vocês, meninas. Um bom final de semana para o pessoal que está nos assistindo. Quem quiser vir presencial no domingo, venha conosco. E semana que vem estaremos aí, se Deus quiser, e Ele há de querer. Com certeza. Beijos, beijos. Até. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.